Nas últimas aulas a gente falou um pouco sobre o absolutismo ou o antigo regime. Eu falei para vocês sobre a diferença que existe entre esses dois conceitos, que cada um deles tem as suas justificativas e tem os seus problemas. E agora a gente vai falar um pouco sobre mercantilismo, que é uma espécie de política econômica, né? Ou uma espécie de economia política que vai se desenvolver ali ao longo do século XV, XVI, XVII, XVIII, né? Onde a gente vai ter um controle político da economia, né? Que é o que falta para a gente terminar absolutismo ou antigo regime. As características gerais do mercantilismo. O mercantilismo é um sistema econômico e político. Então, geralmente, a gente tem um sistema que é ou puramente econômico ou político. O sistema econômico seria o socialismo ou o capitalismo, e o sistema político seria a democracia, monarquia, esse tipo de coisa. Primeiro, a gente pode pensar o que é um sistema. Um sistema é um conjunto de regras que vai estabelecer uma relação entre causa e efeito dentro das ações de um determinado grupo de objetos. Esse objeto pode ser a política. Então, eu posso dizer, o sistema político, denominado democracia, estabelece como relações de causa e efeito que o governo é dado às mãos daquele que conquista a maior quantidade de votos. O sistema monárquico é um sistema político. E eu poderia dizer que o conjunto de elementos que compõem esse sistema estabelece uma relação de causa e efeito entre o governo do rei e sua possibilidade de governar. Então, é um sistema porque organiza a política. Agora, a economia política dessa época, portanto, do século XVI, XVII, XVIII, ela é um pouco especial, assim, ela é um pouco diferenciada quando a gente vai tentar compará-la com a economia política contemporânea, se podemos dizer assim. Política e economia nessa época estão absolutamente intrincadas, absolutamente associadas. Como é que a gente vê isso? Economia significa oeconomia, se a gente for pegar a origem da palavra. E oeconomia é oikos, que é casa, e nomia, que é regras, leis, conjunto, né, esse tipo de coisa. Então, economia significa as normas ou governo da própria casa. Você pode me dizer, poxa, mas que esquisito, né? O que a economia representaria o governo da própria casa? Porque nessa época, governar o Estado era uma espécie de extensão do governo da casa. O Estado era uma extensão da casa, era uma extensão da oikos, ou do oikos. O governo na terra era uma espécie de espelho das hierarquias presentes no céu. E a relação do súdito com o rei era uma relação entre pai e filho, que muda com o passar do tempo. Vou explicar um pouco melhor esses conceitos, assim, né? Então, você tinha lá o governo da casa. Como é que o sujeito governa a própria casa? Ele deixa faltar alimento para a família? Os filhos dele obedecem ele de maneira correta? Ele sabe qual é o papel dele dentro de casa? Ele impõe o papel às outras pessoas dentro da casa? Se ele faz isso, ele faz um bom governo da própria casa. Só que nessa época, a gente podia extrapolar o governo da casa para o ambiente público. E, portanto, o governo do Estado era também uma casa. É basicamente aquele sujeito que fala assim, poxa, como é que o cara vai ser presidente se ele não consegue cuidar nem da própria família? Como é que o cara vai ser líder de uma empresa se ele não consegue alimentar os próprios filhos? Como é que ele vai liderar uma empresa, ou como é que ele vai liderar uma nação, se ele não consegue liderar nem mesmo a própria casa? Então, na visão desse pessoal do século XVI, XVII, XVIII, o governo do Estado é uma extensão do governo da casa. O governo da terra era um espelho do governo dos céus. Eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas imagina o seguinte, muito provavelmente
Quando todos nós morrermos e formos para o céu, nem todos nós vamos para o céu, né? Mas quando aqueles que morrerem forem para o céu, quando você chega no céu, o céu não é uma democracia. Deus não vira e fala assim, ó galera, então, o esquema é o seguinte, a cada 4 anos vai rolar uma eleição aqui no céu, daí os anjos vão poder votar, e aí se eu perder a eleição, né, perdi. Não. A hierarquia do céu não é uma hierarquia democrática, porque Deus governa. E ele governa desde sempre para sempre. Então, na visão das pessoas do século XVI, porque percebam como isso é forte, né? O século XVI olhando para o governo, o século XVII olhando para o governo do Estado e pensa, tá, é assim que vai acontecer no céu. Não tem votação no céu para alguma coisa estar certo ou estar errado. O que está certo ou está errado está porque Deus manda. Porque Deus diz que está certo ou está errado. Então, o governo da Terra é um espelho do governo dos céus. Eu lembro até hoje que eu li um inventário de 1793. Esse inventário era de um médico, na época, lá de Mariana. E ele fala assim, de Cristo, que está sentado à direita de Deus na corte dos céus. Então, na visão do sujeito do século XVI, XVII e XVIII, o que está acontecendo no céu, o governo dos céus, é de fato um espelho do governo da terra. E o rei governa o céu, a terra, assim como Deus governa os céus. Então, para o imaginário dessa população, isso é muito forte. A ideia de que o governo da terra espelha o que acontece nos céus. E a relação, então, de súdito com o rei era uma relação de hierarquia entre pais e filhos. Não é incomum que a gente encontre na literatura política daquela época, século XVI, XVII, XVIII, expressões como o rei é como o pai que cuida dos seus súditos e os súditos devem obedecer ao pai assim como obedecem ao rei, ou devem obedecer ao rei assim como obedecem ao pai. Então, de novo, uma hierarquia que é própria das relações familiares, da casa, da oikos, sendo transformada, ou sendo transmitida para as relações sociais dentro do Estado. Portanto, os súditos devem obedecer ao rei, assim como obedece aos próprios pais. Porém, essa relação muda com o tempo. Muda a depender da necessidade que o Estado tem do governo. Então, por exemplo, se eu preciso muito governar a população, se eu preciso muito da ajuda do povo, eu digo que é uma relação entre a mãe e o filho. Também é muito comum, no século XVIII, encontrar expressões para se relacionar ao governo das colônias, como, por exemplo, o Brasil, colônia de Portugal, né, com expressões do tipo Portugal é a mãe que cuidou do Brasil no período do seu descobrimento, portanto, quando ele era criança. E hoje, com Portugal mais velha e mais necessitada, é preciso que o Brasil cuide de Portugal, rebalanceando a sua balança comercial, ou ajudando no equilíbrio da sua balança comercial. Isso vai ser muito utilizado a partir da assinatura do Tratado de Mifflin, e vai ser muito utilizado na literatura portuguesa para expressar a relação entre colônia e metrópole. Então, aquela relação exploradora que o padre Antônio Vieira tão bem descreveu ao dizer que Portugal são nuvens de chuva que se enchem com as águas da colônia e chovem na Europa, e que mais tarde o Tiradentes parafraseou quando estava sendo interrogado em motivo da sedição de Ouro Preto, né, ou da Inconfidência Mineira. Quando ele vai ser interrogado para isso, né, e aí ele vai dizer que Portugal é como uma esponja que suga as riquezas da colônia e leva todas elas para a metrópole. Quando ele vai mostrar isso, vai ter uma desculpa de que, bom, eles fazem isso porque Portugal precisa agora do Brasil. E precisa agora do Brasil porque antes Portugal cuidou do Brasil. Foi Portugal quem
urbanizou o Brasil. Foi Portugal quem trouxe conhecimento e civilização para o Brasil. E agora é a hora do Brasil retribuir isso com respeito. Não o respeito imposto pelo pai, através da força bélica, porque Portugal precisava da ajuda do Brasil. E aí agora é um esforço para associar a relação que antes era de pai e filho para uma relação que agora é entre mãe e filho. Tá? Esse mercantilismo vai ocorrer dentro desse antigo regime do absolutismo, que significa que ele ocorre com o Estado forte e a centralização política nas mãos do Estado, nas mãos do governo. O rei controla a política e o mercado. Isso é muito importante. Significa que tem uma alta intervenção do Estado na economia. As ideias do Adam Smith não tinham se popularizado ainda. A riqueza das nações ainda vai ser escrita no último quartel, vai ser publicado no último quartel do século XVIII. E, portanto, essa relação colonial, essa relação mercadológica que existia entre colônias e metrópoles, essas relações econômicas que existem dentro da Europa vão ser centradas na ideia de um Estado forte, interventor da economia. Significa que é o Estado que dita até mesmo o preço das coisas. Significa que não tinha variação? Não, não significa que não tinha variação. Significa que o Estado poderia fiscalizar o abuso de preços. Significa que tinha um funcionário do Estado português, que era o almotassé, responsável por aferir pesos e medidas, mas também para conferir o preço das coisas. Então o rei define o preço da moeda. O rei define a forma como a economia se comporta. Essa é a ideia, então, do mercantilismo dentro do absolutismo e do antigo regime. Mas é claro, né, haviam diferentes tipos de mercantilismo. O mercantilismo tinha por extensão básica o equilíbrio da balança comercial. Então você tinha lá uma balança comercial que estava descompassada. E o objetivo, então, de qualquer mercantilismo, seja do mercantilismo colonial, que literalmente dominava territórios, seja do mercantilismo que promovia a produção de produtos de melhor qualidade, a venda desses produtos, era o equilíbrio da balança comercial. Significa um equilíbrio entre exportação e importação de produtos. Tá? O bulionismo é como nós podemos chamar o mercantilismo na Espanha e em Portugal. Tá? Chamado mercantilismo ibérico, que é esse que vocês conhecem, né, de uso de colônias, busca de metais preciosos, esse tipo de coisa. A gente já viu bastante dele quando começou a falar de Brasil. O industrialismo é o mercantilismo francês. A França vai investir em produtos de luxo para conseguir mais dinheiro e equilibrar a balança comercial. Então ela faz perfumes muito bons, ela faz vinhos muito bons, e com isso ela tenta equilibrar, com esse consumismo industrial, ela tenta equilibrar a balança comercial dela, através de produtos muito caros e de luxo. O comercialismo, que é o mercantilismo inglês. O mercantilismo inglês vai ser praticamente o contrário do da França. Os ingleses têm a colônia deles, mas eles não vão explorar diretamente essa colônia, não vão ocupar aquele território. Vocês lembram que é uma colonização de povoamento, né? Mas no mercantilismo inglês eles vão incentivar as manufaturas, principalmente a indústria têxtil, a limitação das importações, a intervenção do Estado na economia e a pirataria como forma de defesa econômica. Então, o que os franceses querem? Eu quero vender poucos produtos a um preço muito alto. O que os ingleses querem? Eu quero vender muitos produtos a um preço um pouco mais barato. Só para citar uma comparação, lá em Mariana, onde eu fiz história, tinha dois bares que que eu mais frequentava, assim, né? Que era o bar do Damásio e o bar do Flávio. O bar do Damásio, ele vendia Brahma,
né, a garrafona, a R$3, pra vocês verem há quanto tempo eu me formei. Né? A R$3. Ele tinha até uma fichinha redondinha, que entre os estudantes a gente chamava aquilo de moeda de 3. Né? Porque como todo mundo lá bebia cerveja, a gente podia literalmente dar o troco para você naquela moedinha do Damásio. Então eu tô te devendo R$5, eu te dou uma nota de 2 e uma ficha do Damásio. Você vai tomar aquela cerveja de todo jeito. Né? Então ele vendia cerveja Brahma e Skol, muito barata, mas ele vendia 2, 3 freezers por final de semana. Conseguia lucrar? Conseguia. Conseguia equilibrar a balança dele de receita e despesa? Conseguia. Tinha lucro? Tinha. Ele era a Inglaterra. O Flávio é um bar que fica do lado da Câmara de Mariana, próximo às duas igrejas, né, as duas igrejas irmãs, e aí é o lugar, né, tem a sacada mais bonita de Mariana, só que lá ele vendia a Heineken a R$7. Então o Flávio, ele vendia cerveja muito mais cara, ele vendia muito menos cerveja do que o Damásio, porém ele também conseguia equilibrar a balança dele, porque o lucro unitário de cada cerveja que ele vendia era muito maior. Ele era a França. Ele vendia produtos de melhor qualidade, produtos mais caros, num volume muito menor do que o volume inglês. Certo? Só para mostrar para vocês, então, um pouco sobre esses diferentes modelos do mercantilismo.